Boa tarde, bem-vindos a mais uma live do Grupo Bom Dia. Na tarde de hoje vamos conversar um pouquinho sobre saúde mental. Para isso, a gente recebe, de modo online, a psicóloga Luana Gasparetto Fontanella. Ela que é professora, especialista em psicologia da saúde e psicologia hospitalar e também atua há quase 12 anos na Fundação Hospitalar Santa Terezinha, aqui de Erechim. Desde já eu quero agradecer a sua participação aqui no Bom Dia, a sua disponibilidade, Luana, e boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Boa tarde, quero agradecer o convite, né, Isabel, e tá podendo falar sobre esse assunto que é está sendo tão discutido nesse momento, né, e poder contribuir um pouquinho com a experiência que eu tenho enquanto psicóloga, né, no hospital, tudo para poder a gente trabalhar sobre esse tema. Sem dúvida, Luana, nós estamos vivenciando um tempo desafiador, em plena pandemia, algumas sensações como medos, inseguranças, expectativas, enfim, um misto de sentimentos, eles se tornam, digamos assim, comuns, né? Porém, quando isso começa a ultrapassar um pouquinho os limites, começa a preocupar também, né? Traz alguns prejuízos aí, pode trazer alguns prejuízos à saúde mental. Gostaria que você começasse falando exatamente isso, como é possível manter o equilíbrio das emoções nesse período? Na verdade, agora a gente está vivenciando um momento onde as emoções estão muito afloradas, porque nós somos privados de muitas coisas e, ao mesmo tempo, a gente está com medo, né? É algo desconhecido, algo que a gente não passou ainda. E tudo que é desconhecido, a gente gera um pouquinho mais de ansiedade para a gente, né? E acredito que a nossa mudança na rotina, né? A gente perdeu uma coisa básica que a gente tinha, que era a liberdade, né? E a gente acaba tendo que limites para tudo, e é muito difícil lidar com isso, né? Eu acho que a gente teve que mudar nossa rotina de vida, temos que ficar mais em casa, mais com as nossas famílias, né? Às vezes um pouco distante de alguns familiares. Então, com certeza, acho que isso gera muita ansiedade, né, os próprios sintomas da doença, às vezes, né, a falta de ar e tal, são sintomas que se confundem com a ansiedade, mas eu acho que principalmente a gente precisa ocupar nossa cabeça com coisas positivas, né, eu acho que assim, a gente pode organizar as coisas em casa, fazer uma boa leitura, né, a gente fala dos exercícios físicos, não precisa ser, né, na rua ou na academia, você pode fazer alguma atividade física em casa, eu sempre digo, descobrir potencialidades, né, às vezes fazer uma receita diferente, se não sabe cozinhar, vamos aprender, acho que a gente pode fazer várias coisas para aliviar um pouquinho essa ansiedade que a gente tem, né, eu vejo muitas mães também tendo que dar conta do trabalho dos filhos, essa questão da escola, né, eu acho que são mudanças muito significativas que a gente não estava preparado para isso. Né, nós, profissionais da saúde, e todos, né, eu acho que é um momento de muita reflexão, da gente se voltar para a gente, e às vezes é muito difícil fazer isso, né, a gente se voltar para a gente. Ao mesmo tempo, eu vejo que esse isolamento fez a gente se aproximar, entre aspas, das pessoas, porque a gente tem muita saudade das pessoas, dos avós, às vezes que a gente tem que ficar longe dos pais, né, então eu acho que é um distanciamento que aproximou algumas pessoas também, eu acho que, eu espero que a gente consiga sair disso tudo tendo um bom aprendizado, assim, né, mudando algumas questões das nossas relações, enfim, da nossa vida realmente, né, acho que as pessoas estão dando mais valor para o trabalho, né, para coisas simples, que antes a gente não dava valor, né, hoje as pessoas querem muito poder voltar à rotina que elas tinham antes, e que às vezes reclamavam dessa rotina, né. Sem dúvida. Em relação à sua atuação num hospital público, não é, Luana? É um hospital referência regional, enfim. Como é que está sendo trabalhada essa questão do cuidado da saúde mental com os profissionais, né? Do mesmo modo com os familiares, com os pacientes da instituição? Nós tivemos que fazer toda uma adaptação, né? Porque é um momento diferenciado, assim. Desde março até antes, a gente já está se preparando para receber, então, pacientes com Covid. Que diferença tem, né? Algumas coisas bem importantes. O paciente que interna no hospital com Covid, ele não pode ficar com nenhum acompanhante, ele fica sozinho, né? Tanto no quarto quanto, enfim, sem acompanhante. A família não pode visitar, por uma questão de isolamento também. Se o paciente é positivo para Covid, a família também tem que ficar em isolamento. Então, é uma situação bem complicada, assim.
Eu sempre digo, as pessoas acham que, eu preciso de um respirador, de um aparelho que me ajude a respirar, né? Todo mundo se preocupa muito com isso. Mas o Covid, ele tem muito além disso, né? Ele tem profissionais que têm que ficar paramentados por muito tempo. Eu vejo as pessoas reclamar do uso da máscara, né? Vocês pensem, então, ficar mais de 6 horas paramentado, né? De certa forma, fechado num setor, né? Usando um uniforme. Os pacientes também, eles usam a roupa do hospital, a gente dá um kit de higiene para evitar a circulação de pessoas, de familiares que também têm que ficar em isolamento. Então, assim, são situações bem complicadas, que eu sempre digo que afeta a todos, né? Ter Covid é muito solitário, né? E eu acho que a solidão é uma coisa que é muito difícil de lidar, né? E a gente está se preparando, assim, desde o início do ano, porém, a cada situação nova, a gente percebe algumas dificuldades, assim, né? O que a gente tem tentado fazer com os funcionários é trazer um lanche diferente para eles, né? A psicóloga do RH também faz visitas à ala Covid para poder conversar um pouquinho com eles. O nosso serviço de segurança do trabalho, né? Enfermeira do trabalho, faz contato para ver como é que eles estão. Alguns funcionários que se afastam devido ao Covid, né? Também a gente tem esse contato para ver como é que eles estão, se precisa de alguma coisa. Eu, quando vou até o Covid, então, ou atender algum paciente, ou, enfim, levar lanches, ver como é que o pessoal tá, a gente sempre pergunta como é que eles estão, conversa, né? Existe toda uma questão de um preconceito muito grande com quem trabalha no hospital. E eu sempre digo, o perigo é muito mais fora do que dentro, porque ali dentro a gente tem muito EPI, a gente tem muito cuidado, né? Então, às vezes, relatos de próprios funcionários que sofrem algum tipo de preconceito, porque trabalham no hospital, enfim, né? Então, assim, eu sempre digo, ninguém está livre, né? Ninguém está escrito Covid na testa, né? No hospital, a gente sabe quem tem. Então, a gente consegue se precaver melhor, né? Mas eu acho que é uma realidade bem diferente, assim. Eu vejo que os pacientes têm um sofrimento muito grande, porque você pensa você ficar 5, 6 dias sozinho. Você já está numa situação de estresse, né, com medo, enfim, com todo esse desconhecido e ainda tem que ficar sozinho. E a família que está em casa também, né, fica preocupada, como é que está meu familiar, né, o que a gente tem feito? A enfermeira liga 2 vezes por dia para um familiar, tá, que fica de referência, passando informações do quadro clínico, né. Os pacientes que estão na ala Covid, eles ficam com o celular junto, então eles também têm contato com a sua família, a gente incentiva eles a fazer a chamada de vídeo, né? A gente tem utilizado muito a questão do celular, né? E na UTI, os pacientes que estão lúcidos, às vezes também se faz a visita virtual, que a gente chama que é pelo chamada de vídeo, né? E os pacientes, então, que estão entubados e não estão lúcidos, acordados, né? Eles acabam ficando sem a visita virtual também, e as enfermeiras ligam para passar as informações de como é que está o quadro, enfim, todas essas coisas, né? Saindo do isolamento, 15 dias que precisa, né? Aí o paciente vai para o quarto e aí sim a família pode ficar junto. Né? Perfeito. Questão do respeito mesmo, né, Luana, com o próximo, se colocar no lugar do próximo também, e entender toda essa situação e contribuir de alguma maneira, né, Luana, acho que essa é a questão base. E em relação às crianças e aos idosos, vamos pegar essas faixas etárias dos extremos, né, acredito que seja aí, mereça uma atenção ainda mais especial para evitar complicações e daqui a pouco, né, outros problemas, enfim, merece um cuidado extra, né? Com certeza, assim, a gente percebe que muitos idosos são contaminados devido às pessoas que estão fora de casa, enfim, né, que estão no trabalho ou que vão no mercado, enfim, e acabam trazendo para casa, né. A gente ouve muito, eu não sou grupo de risco, mas quando você fala isso, você expõe outras pessoas que são, né, expõe profissionais da saúde que estão ali todos os dias num estresse muito grande, né? E a gente sabe que é difícil a gente pensar no outro agora, né? Eu vejo até a questão da máscara, às vezes as pessoas dizem, eu não vou usar porque eu não pego, mas a máscara não é para proteger, não só para proteger você, é para evitar que você passe muito mais, né? Evitar que você passe para o outro. A gente vê muito assim, os idosos, é complicado porque eles, dependendo do caso, né, também fica sozinho, né? E a gente faz uma avaliação, enfim, até pelo risco de expor os familiares e de contaminação de gente circulando, né? E as crianças, assim, a gente teve uma criança suspeita, então não é muito a realidade, assim, acho que o Covid está mostrando que as crianças não são tão afetadas, mas elas são transmissoras,
né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, assim. Eu sempre digo, a gente tem vontade de abraçar o nosso familiar, né? De ficar próximo. Mas eu acho que, neste momento, não ficar tão próximo é um ato de amor incrível, né? Que a gente vai poder, depois sim, poder aproveitar isso, né? Porque se a pessoa contraiu o Covid, ela vai ficar sozinha lá, e você também não vai poder abraçar. Né? Eu acho que a gente tem que usar os meios, as redes sociais, enfim, façam chamada de vídeo, mandem mensagem, sabe? Falem de longe se quer ir visitar o familiar, de longe, da cerca, ao ar livre, com máscara, sem esse contato muito próximo. Acho que isso ajudaria muito, assim. Uhum. Luana, em relação às crianças também, teria o aspecto dos próprios profissionais de saúde, né, que não tem, muitas vezes, tem agora essa limitação. Para eles deve ser um desafio redobrado, ficar longe dos familiares, eventualmente dos filhos, ter esse distanciamento maior, em meio a todo esse clima de insegurança. Eu acho que eu quero reforçar de novo, né? Eu posso não ser o grupo de risco, eu posso não ter complicações, eu posso ser assintomática, mas tem um profissional de saúde que está ali, que ele está cuidando dos pacientes, e ele está se privando de muitas coisas, né? Eu tenho colegas minhas, por exemplo, que moram com mãe idosas e estão se privando de ficar próximo, né? De ouvir um relato de uma colega no Dia das Mães dizer, eu não posso ficar muito próximo da minha mãe e do meu filho, e o meu filho dizer para mim, olha, mãe, eu quero te abraçar, porque se é para passar, a gente passa junto. E o quanto esse sofrimento é grande, sabe? Às vezes as pessoas não pensam, assim, que o profissional que tá lá, a gente não pode, eu falo por mim também, a gente não tá tendo uma vida normal com os nossos familiares, porque a gente acaba, assim, expondo eles de certa forma, né? Não que fora do hospital não se exponha, mas sim, né? Então eu acho que são coisas que a gente tem que pensar. Eu acho que a empatia nesse momento, ela é super importante, né? Se pensar assim, se colocar no lugar do outro, né? Eu sei que a gente precisa, tem muitas preocupações com a questão da economia, né? A questão do desemprego, mas eu sempre digo, sem saúde ninguém consegue fazer nada. E uma pessoa doente da família, a família inteira fica doente. Então, o quanto é importante a gente ter esses cuidados simples de higiene, de manter a distância, de usar a máscara realmente, evitar sair, né? Sair só o necessário mesmo. Com certeza. Luana, em relação à questão, assim, da solidariedade, dessas ações que a gente vem percebendo ultimamente, você falou antes que muitas vezes é difícil de pensar no outro, e realmente isso, mas ao mesmo tempo, a gente observa esse espírito, digamos assim, essa vontade de ajudar de muitas pessoas, ficou mais evidente nesse período. Você acha que isso agora vai se tornar mais constante? A gente percebe, né, as contribuições aos profissionais de saúde, seja em EPIs, seja em alimentos, enfim, né, em mimos, que são chamados. Como é que você vê essa colaboração, assim, da sociedade? Eu acho isso muito válido, né? Eu acho muito... as pessoas, eu acho que quando se tem uma crise, todo mundo se solidariza, né? Como o Natal, às vezes tem, quando acontece alguma coisa muito séria, assim, as pessoas, elas acabam se solidarizando. Eu acho que é muito válido, né? Eu acho que a gente tem visto gestos muito bacanas, com os profissionais de saúde, com as pessoas que estão necessitando. Por exemplo, eu tenho pessoas que mandam algum lanche, algum mimo, né? E uma cartinha junto, né? Com algumas palavras simples. Assim, não é o lanche, e sim essa mensagem de incentivo, sabe? O pessoal lá do Covid fez um mural e colocou essas mensagens que estão ganhando da comunidade e está sendo muito bacana, né? A gente fez um vídeo também com os familiares falando e mostrando algumas imagens dos funcionários trabalhando realmente para homenagear eles, assim, né, de que o quanto eles estão, sim, podendo fazer um serviço ótimo para a sociedade, e eu acho que eles merecem muito isso, né, e também, quando a gente teve a primeira paciente grave, que ficou bem, que saiu da UTI, quando a gente fez aquela comemoração da alta dela, os funcionários estavam muito emocionados, porque é uma conquista de todos, né? Tava todo mundo torcendo para que a vitória do paciente que sai, que se cura do Covid, é muito nossa, assim, né? Então, os funcionários, os profissionais de saúde, eles comemoram muito a cada vitória, assim, sabe? Quando a gente vê que tem poucos pacientes internados, ou quando a gente vê que os pacientes têm alta, isso é muito bacana, né? Todo mundo torce, assim, é muito bonito, né? E acho que a solidariedade é incrível. Eu acho que sempre deveria acontecer, né? No hospital a gente tem muitas ações sociais, a gente está sempre envolvido em ajudar alguma entidade, ou, né? É uma coisa anual, assim. A gente fez até uma campanha agora, a gente ganhou umas máscaras de pano, e como no hospital a gente não pode usar, então a gente acaba trocando por um alimento, né? Aí os funcionários acabam trocando pelo alimento
e eles ajudam uma outra instituição, né? Então a gente fez uma ação social muito bacana. Uhum. Perfeito. Luana, em relação à questão do repasse de informações, né, para os familiares dos pacientes com Covid e tudo mais, a gente sabe das restrições necessárias, são fundamentais. Então, como é que isso acontece, né, considerando também os momentos mais dolorosos, né, no caso dos óbitos? Como é que é feito isso? O familiar, ele é recebido no hospital? Ou como é que é feito esse contato? Enfim, dadas as circunstâncias, né, de restrição. Na verdade, assim, quando acontece um óbito, né, são recomendações da Anvisa que a gente tem, então não é só no Hospital Santa Terezinha, é uma recomendação a nível do Brasil. As visitas também é uma recomendação a nível da Anvisa, que as visitas são proibidas, né. Quando acontece o óbito, um familiar vem até o hospital, né, ele vai ver o seu familiar, se paramenta, vê o familiar, e ele encaminha os papéis do óbito, a funerária, enfim, ele faz esse procedimento. Não existe velório, né? O paciente sai do hospital diretamente para o funeral. Pensando assim, numa questão de luto, de despedida, é uma coisa bem complicada, né? Porque a gente precisa passar por esses rituais para a gente conseguir elaborar de forma adequada o luto, né? Então, para a gente da psicologia está sendo bem desafiador também, porque a gente entende que isso, sim, pode prejudicar a família, sabe? A gente sabe que é mais difícil quando a gente não faz todo esse ritual, essa questão do velório, enfim, né? Mas infelizmente é uma recomendação e não tem como, né? Então, um familiar acaba indo para o hospital e fazendo essa parte, né? E as enfermeiras sempre ligam. Né, a enfermeira liga, conversa, né? Eu mesmo já conversei com alguns familiares por telefone, porque às vezes o paciente está agitado, ele quer ir embora, né? É toda uma situação, assim, é um paciente que já é ansioso ou que é depressivo e se vê nessa situação, o que eu, psicóloga, posso fazer? Eu posso tentar ir lá, eu converso, mas também a família nesse momento é muito importante. Então, eu pego o telefone, eu ligo, acho que a gente tem usado muito esse meio virtual, assim, e tem ajudado muito, né? Não tem como se manter, né, é normal mudar, né, mudar o comportamento, mudar as posturas a partir de agora, principalmente, né, Luana, em meio a tudo isso. Gostaria de ver contigo assim, ó, a questão desse olhar para a saúde mental, gostaria que você deixasse uma mensagem para a comunidade de Erechim e região, uma reflexão, né, em meio a essa pandemia, mas claro que a gente sabe que é algo que é temporário, enfim, a gente está tentando se adaptar e superar tudo isso. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final a todos que estão nos acompanhando. Eu acho que nesse momento, assim, a gente tem que cuidar da gente, né? É difícil a gente olhar para nós, a gente se depara com os nossos medos, com os nossos fantasmas, com os nossos defeitos, mas é um momento de reflexão e que a gente vai poder sair dele, eu acredito que a gente vai poder sair dele melhor do que a gente entrou. Porque acho que a gente está tendo que se deparar com muitas realidades. Eu acredito que a gente viver mais em família, a gente deixar um pouco as nossas fugas de lado, né? Às vezes a gente tinha fugas, o trabalho era uma fuga, de certa forma, né? A gente trabalhava, saía do trabalho, ia para academia, para outros lugares, né? E eu acho que agora a gente está tendo que se voltar para a gente. Então, acho que é um momento muito importante da gente aproveitar. Né? Ao mesmo tempo, eu percebo que muitos conflitos podem vir à tona, né? Conflitos familiares, conflitos de casais, conflitos com filhos, mas o quanto a gente puder olhar para isso, né? Acho que a pandemia tem trazido uma coisa muito importante. As crianças não têm ficado mais doentes. E eu acho que isso é um dado importantíssimo, né? Eu acho, olha o quanto as crianças ficarem em casa com as suas famílias ou com o cuidador, isso tem mostrado que ajuda muito, né? A gente quase não tem crianças internadas. E, ao mesmo tempo, eu penso que a gente tem que procurar se cuidar, né? Se autoconhecer, conhecer nossas potencialidades, né? Buscar esse eu que está dentro da gente, que às vezes a gente esquece, né? A gente olha muito para fora e não olha para dentro. E dizer para vocês que a gente da psicologia, quando se faz terapia, a gente busca muito autoconhecimento, né? Por isso que às vezes é tão difícil as pessoas, elas irem no psicólogo. E eu acho que depois disso a gente pode pensar muito nisso, né? Nesse autoconhecimento que a gente vai ter. E principalmente pensar em empatia, né? Que se você não tem medo de pegar doença, se você já pegou, enfim, tem que pensar que tem algumas pessoas que estão lá trabalhando, pessoas que têm medo, pessoas que são de risco realmente, né, e que podem sim ter o quadro agravado, e acho que ter todo esse sofrimento, essa ansiedade.
Então, eu sempre digo, assim, muito mais empatia, né, muito mais respeito ao outro e cuidar de si também, né. Acho que isso é o mais importante nesse momento, assim. Com certeza, e é bom saber, né, todo esse suporte também que a equipe de profissionais de Santa Terezinha tem, todos os pacientes, todos os familiares. A gente chega ao fim de mais uma live, gostaria de agradecer muito a sua participação aqui, Luana, conosco hoje, sua disponibilidade em conversar sobre esse assunto que é essencial, né, muito além da questão da saúde física, propriamente dito, que agora a gente está falando muito, né, em doença, os sintomas físicos, né, muito está se comentando, mas é fundamental prestar atenção na saúde mental, para se equilibrar, para passar bem todo esse período e poder ajudar a todos, né, porque se a gente está bem, a gente consegue ajudar a todos também. Muito obrigada novamente, e a gente fica sempre à disposição para novas conversas. Eu que agradeço também, né, em nome do Hospital Santa Terezinha, agradecer e me coloco à disposição também lá no hospital, né, se alguém precisar alguma informação, alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa ajudar, né, e o recado que eu tenho é cuide-se, né, cuide-se que nós vamos superar isso, isso vai ter um fim sim e a gente vai sair melhor disso, né. Muito obrigada. Obrigada a todos também que ficaram com a gente e até a próxima live. Uma ótima tarde.